Ó, vamos começar assim. A gente recebe o convidado aqui e o convidado ele fica tão ansioso para contar o que ele faz que acaba ele não contando a história dele. Aí uma vez eu conversando com meu amigo Gugu de Souza, Márcio Liro, se já estiveram aqui, falou: Rodrigo, a melhor coisa que aconteceu para mim foi ir no seu podcast e não falar definitivamente só do que eu faço. O Gugu músico, o Márcio Lira empreendedor. Ele falou, porque a gente conta a história da gente e acaba virando uma cura para outra pessoa. Então hoje eu Sim. quero que a sua história também vire cura para alguém como o Tarcísio, que teve aqui. Grande beijo. Inclusive, ô MacGyver, o Roberto Rosa mandou uma mensagem para mim mandando um beijo para você. Você conhece o Roberto Rosa? Conhece, então. Mandou um beijo para você. Então a sua história, a gente vai começar assim, arrasta para trás, começo da história, arrasta para frente, a gente segue. Conta pra mim quem é Beleza. Ana Raquel Eucheck, de onde onde nasceu, como que foi essa infância. Conta pra gente aí um pouquinho. Vamos lá, gente, tudo bem? Boa tarde. Gente, sou filha da Aidê, do Roberto. Meu avô é libanês, veio num navio para Belo Horizonte. Fui criada num colégio de freiras, no Imaculada, a vida inteira, e me tornei bruxa. Fui campeã brasileira de natação pelo Minas. Tenho uma família tradicional, mas a vida toda eu fugi do tradicional. A vida toda eu fui muito intuitiva. A vida toda eu fugia mesmo dos padrões. Eu sempre fui uma criança diferente, gente. Então, na sua infância, quando você tava com seus amigos, a galera gostava de fazer alguma coisa, você sempre ia para outro lado? Como é que era? Não, eu era uma criança popular, mas eu Ah, já puxava para outras brincadeiras. Então, por exemplo, eu tiro tarô desde os 13 anos. Eu já bacana. tinha as cartas, eu sempre gostei das velas. Eu era aquela menina que dava a ideia da brincadeira do copo para conversar com os fantasmas. É mesmo, né? Então, eu sempre Aquela que fui todo mundo para ficava esse. com medo, né? Vários É, copos, põe o dedo eu em era a que não cima. tinha medo. Uhum. Então, eu sempre gostei desse lado. E quando eu fui ficando mais adolescente, eu fiz direito, mas é um negócio que eu sempre gostei. Tá, então vamos pegar aqui da parte infância da Ana o seguinte. Tem irmãos? Tenho um irmão, Um irmão, como é que chama seu irmão? Roberto Eucheck Sua câmera é Júnior. aquela ali, ó. Manda abraço pra todo mundo. Beijo, gente. Um beijo, Robertinho. Como é que foi essa infância lá com o Roberto? O que você lembra, O Rodrigo? meu- Eu lembro muito disso, de brigar pelo Não, controle, a de guerra gente de morava, travesseiro. gente, num prédio que as pessoas Pronto. são meus amigos até hoje. É um negócio muito bacana que até hoje a gente se encontra. O meu irmão, gente, ele fazia expedições pelo prédio. Vocês lembram dos filmes Os Goonies? Ai, minha Goonie. E o meu irmão pegava spray dourado, gente, pintava as pedras e escondia os tesouros. Vocês são de Belo Horizonte, todo mundo nasceu aqui. Nós somos Aham. de Belo Horizonte. E a gente tinha uma turma de amigos nesse prédio que são nossos amigos até hoje. Que legal. E meu irmão adorava fazer essas brincadeiras. E nossos pais trabalhavam, então a gente ficava muito no prédio. Sim. Então a gente fez uma família nesse prédio. Ele é o mais velho? Ele é o mais velho. Bacana. Eu tenho uma irmã mais nova, que é a Ana Maria. Beijo, Ana Maria! O que faz É madrinha Ana da vida? minha filha. A minha irmã é oficial de Que justiça. legal, bacana. E é madrinha da minha filha, eu sou E o madrinha Roberto, do filho faz o quê? dela. Meu irmão é jornalista, hoje ele é personal yoga. Ah, gente. que legal, legal. Ele tinha um programa na Band. Isso, tô vendo, tá vindo aqui na minha cabeça quem é. Roberto Eucheck tinha uma coluna na Band, Cuide-se Bem. Ele dava Isso dicas mesmo. de yoga, de mentalização, de paz. Eu sei quem é. Grande Roberto Eucheck. Grande abraço pra você. Deixa eu aproveitar aqui, Magali, fecha aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Aguinaldo Silva, que nessa época, eu tô lembrando do Roberto Eucheck, porque eu gravei essa coluna lá, na época eu fazia as férias lá na Band News. Aguinaldo Silva, um grande abraço pra você, me indicou lá, e aí eu conheci o Roberto Eucheck, conheci aquele que faz lá o Paulo Navarro, tem uma galera lá que fazia, vários colunistas lá, e um grande abraço pra todo mundo lá da Band News, galera que é show de bola. E hoje o Roberto é personal, né? É, personal Bacana. yoga. E é uma coisa que ele Você é do ama. meio? É Roberto, você e a mais nova? Eu Que sou do legal. meio. Tá bom. Aí dessa família você lembra das expedições do seu irmão? A gente Ana, teve que uma ela infância fazia? muito gostosa, A que é oficial de cara. justiça, ela Não, também era levada? ela era mas a pior era eu. Tá né? vendo, tá A dando pra gente ver. tem uma história, gente, que a gente uma vez botou o fogo no quadro do prédio. Era um quadro de tapeçaria. A gente nunca mais esqueceu essa história. A gente tacou álcool, tocou fogo nesse quadro. No dia chamaram a polícia, quem que foi. Meu irmão já desconfiava da gente. No outro dia, no café da manhã, ele olhou pra minha irmã e falou: aposto que foi vocês duas. Então, assim, a gente era, gente, do balacobaco. Tempo bom. Muito danada. E as Mas, brincadeiras, brincava de muita coisa, né? e assim, era uma turma. Então, era muito legal. Legal. Essa história do quadro, beijo, minhas amigas, porque esse negócio, o bicho pegou no prédio. Foi um negócio muito.
Eu dei muito trabalho, figurinha. A turma que tá Beijo, assistindo mãe, aí, ó. pai, desculpa. Isso eu ia te perguntar agora, os pais vivos? Vivos. Graças a E eu Deus, dei né? muito trabalho. Seu Roberto Bravo? Seu Roberto... Hoje em dia ele é menos, porque hoje em dia ele tem neta, né? Aham. Neta e neto, então ele amansou. Mas o meu pai me vigiava nas festas. É. Ia nos boates atrás de mim, Você tem gente. cara de serelepe mesmo. Mas é muito. A gente tem a história aí dos meus... Minhas amigos todos conhecem meu pai. Era assim, meu Deus, corre que seu Roberto tá chegando. É. Meu pai é ex-militar, estudou no colégio militar a vida toda. E ele, assim, era bravo, assim, gente, da gente estar numa festa em Sete Lagoas e ele achar a gente no meio da exposição. Ah, Sem ter celular, sem ter nada. já virei fã, sabe? Porque é esse tipo de criação que faz o ser humano crescer. Mesmo que ele seja serelepe, mas lá na frente ele sabe quais são Os valores. Exatamente, exatamente. E Dona Aidê, que eu li aqui, Dona Aidê. Dona Aidê, gente, Dona Aidê é uma figura, a gente brinca que ninguém tem a elegância da Dona Aidê. Dona Aidê, o nome dela é francês, gente. Dona Aidê é elegante. Dona Aidê sempre deu uma vida muito legal pra gente, porque os dois trabalhavam muito. Que bacana. Então, minha mãe é uma pessoa que passou por uma história de vida muito difícil. Ela teve muitos problemas na casa dela, problemas sérios, viu, gente? Sim. E eu falo que hoje em dia ela conseguir criar a gente da forma que ela criou, da forma que ela foi criada, ela conseguir ter criado duas filhas tão empoderadas. Ah, mas isso é muito legal, Que né? Isso é muito bacana. Ela- É isso que eu te falei dos valores. Ela virou do avesso. Ela junto com o seu Roberto, olha, você vê, a gente fica brincando, mas meu pai também já foi me buscar na noite. Era aquele assim, meia-noite em casa, e quando você assustava, seu pai tava ali, você falava, É meu Deus, que isso! vergonha. É Seus amigos tudo olhando pra casa, mas depois a gente vai entender, depois a gente fica mais velho, que Principalmente depois que a gente tem filhos. esse Figurinha. tipo de criação É o que- é que mostra a gente os valores. Porque a Exato. coisa muito solta, muito Não desregrada, Não dá não. é É complicado. complicado. Porque a vida é ação e reação, é E eu já decisão e era muito consequência. danada, cara. Então, assim, se Ah, meu pai não segurasse, tava perdido. Então, Dona Ede era que moderava o seu Roberto. Que dava uma moderada. E aí, beleza, passou essa infância com os irmãos, lembra dessas brincadeiras bacanas. E como é que essa pessoa serelepe na escola? Como é que foi a vida escolar de Então, Ana? eu tinha dificuldades, né? Porque não ficava quieta, não calava a boca. E aí tinha um pouco de dificuldade nos estudos. Você mas estudou de primeira a quarta série aonde? no Imaculado. Eu passei a no vida Imaculado. inteira no Imaculado. Até formar no ensino Praticamente até formar. médio? Acho que no último ano eu fui pro Pitágoras. Então beleza, aqui já adiantou tudo, Magabi, nem pulou de escola pra escola. Na mesma Não. escola do primeiro à quarta série, da quinta à oitava, do primeiro ao terceiro ano. Exato. Aí depois foi viver faculdade. Aí depois que eu fui viver faculdade, passei na PUC de Contagem Ai, que bacana. para Direito, fiz a faculdade. Mas foi uma juventude muito, muito boa, gente. Lembra muito do primeiro solta. emprego, assim? Então, Antes da gente falar de faculdade. então, porque foi mais ou menos na época que eu comecei a faculdade. Eu sempre fui muito conversada, gente. Então, eu sou uma vendedora nata. Eu vendo avião pegando fogo, gente. Eu vendo geladeira para esquimó. Então, eu comecei nas lojas, uma loja na Savassi, chama Divina Scarpe. Legal. Um beijo, Léo. Eu falo que é o primeiro cara que me deu um emprego e me ajudou muito, me ensinou muito. Viu que é isso que é bacana? Como é que eu tô sabendo Mas dessa história? muito. E ele é um cara aí, Leonardo Rachid. Muita gente conhece ele. E ele me ajudou muito, me ensinou muito de vendas, Ele é libanês também, então, assim, é um vendedor nato. Eu tenho amizade com ele até hoje. E aí, eu fui pulando, assim, às vezes, de lojas, né? Porque eu trabalhei na Luz enquanto eu fazia faculdade. Então, eu trabalhei em todas as lojas de shopping que vocês podem pensar. Então é boa vendedora. Sou. Muito boa. Você que trabalhou com libanês e turco, é verdade que eles são... Então, eles são muito firmes com que dinheiro. eles são... pão duros, não, eles são econômicos. Não, também não. Mas eles são firmes. Eles Mão não, de vaca. Eles não são... Eles não desperdiçam. Eles não é que eles deixam de gastar, mas eles são muito certos com as coisas. Sim. Muito certos, assim. Que legal. Mas meu pai nunca teve ponduragem nenhuma comigo. Porque o seu pai é libanês? O cheque veio dele, do meu avô. Então, meu pai sempre... Eu não posso reclamar, entende? Então, eles não são pão duros, mas eles são muito certos com grana. Principalmente porque meu pai passou um aperto, meu avô jogava aqueles jogos tipo um gamão. Ele perdeu tudo. Mesmo? Casa, carro, tudo. Ana, sério? Tudo. Meu Deus. E meu pai estava na faculdade, e assim, a história que a gente Seu tem... pai perdeu tudo. Meu avô. O seu avô perdeu tudo jogando gamão. E meu pai... É tipo um gamão. É um tipo, jogo que os libaneses jogam lá no centro. Aham. E eles pagam pela honra, né? Aham. E meu avô pagou, perdeu casa, carro, tudo. E meu pai, na época, estava na faculdade. O meu avô foi enterrado num caixão de caixa de maçã. Meu Deus. Então, hoje em dia, gente, meu pai não joga nem bingo. É.
Opa, Foi isso, uma Magali, história. É uma longa história, hein? história, tem história. Agora sim, voltando num rasta pra trás, vou pegar só da época da adolescência, né? Porque eu já vi que a agitação é total. Da quinta, oitava ou da quinta até o terceiro ano, o que você lembra da escola? Da escola, dos amigos, qual turma foi mais difícil? Qual Ó, professora que te marcou? Qual coisa bacana que você fala, Rodrigo? Que saudade que eu tenho lá da Escola Imaculada. Sei lá, na sexta, na oitava, no primeiro então, ano. O meu primeiro namoradinho. Como é que foi? Ou O namoradinha? Imaculada é uma família. É um Ah, colégio muito acolhedor, gente. Então, o Imaculada era uma família. aproveita quem você lembrar aí, já manda aquele abraço na sua câmera aí. E eu era aquela aluna que botei bomba no banheiro. Então, assim, mas tem ótima. Brincadeira, hein, Magali? Eu realmente. E aí eu brinco até, gente, que eu acho que uma das coisas que me tornou essa pessoa que eu sou hoje é porque eu tenho empatia com o ser humano. Porque eu realmente fui uma pessoa fora dos padrões. Então eu era que animava a bagunça. Mas ao mesmo tempo, era que, por exemplo, vamos fazer a festa junina, era eu que organizava. O festival de dança bacana do colégio, era eu que fazia a turma toda e fazia as coreografias. Então, eu sempre fui uma criança que eu participava, Você é né? tipo chefe de turma. Eu era popular, vamos dizer assim. Aqui entra a chefe de turma aqui, faz a bagunça, faz o que tem que ser feito.